Tem um tipo de homem que, quando alguma coisa para de funcionar, não entra em pânico, não pega o celular, não chama ninguém. Ele agacha, olha de perto, passa a mão e o rosto dele muda de um jeito sutil. Não é tensão, não é pressa. É concentração pura. O tipo de concentração que você só vê em alguém que já esteve naquele lugar antes. Vale parar aqui, porque o que está acontecendo nesse momento vai muito além de um objeto com defeito. No Brasil, esse homem é comum. O pai que desmonta o motor do Fusca na rua. O tio que improvisa uma solução com arame e resolve o que o técnico disse que era impossível. O vizinho que, quando você bate na porta com um problema, ele já está com a ferramenta na mão antes de você terminar de explicar. Esse perfil existe em todo lugar, mas aqui ele tem uma camada extra. Muitas vezes não havia outra opção. Não havia dinheiro para chamar alguém. Não havia manual disponível. A solução tinha que sair das próprias mãos ou não saía. Isso criou algo que vai além da habilidade técnica. Quando um homem aprende a resolver problemas reais, complexos e imprevisíveis, algo muda na forma como ele pensa. Não é ensinado em sala de aula. Não acontece assistindo tutorial. Acontece no sol quente, com a mão no óleo, com um problema que não quer ceder. Esse ambiente não apenas treina uma habilidade, ele reformata a arquitetura mental de quem passa por ele. A maioria das pessoas delega, algo quebra, alguém resolve. Algo falha, alguém explica. Não existe julgamento nisso, mas quem decide encarar sozinho tomou uma decisão diferente, consciente ou não. Dificuldade não é sinal de parada, é sinal de começo. Essa decisão parece teimosia para quem observa de fora. Por dentro, é uma filosofia inteira. Quando esse homem analisa um problema pelo tato, pelo ouvido, pelo cheiro, ele não está apenas coletando dados. Está construindo um mapa mental de algo que não dá para ver. Está cruzando o barulho diferente do motor com a última vez que aquilo falhou, com a sensação na mão ao apertar o parafuso, com algo que não tem nome, mas que ele reconhece. Esse cruzamento acontece rápido demais para virar pensamento organizado. Ele simplesmente sabe. Pesquisadores chamam isso de cognição corporificada. O conhecimento não vive em palavras, vive no corpo. Pergunta para o mecânico velho da esquina como ele soube que o problema era no câmbio antes de ligar o carro, e ele vai coçar a cabeça. Talvez diga, não sei explicar, mas era ali. Ele não está sendo impreciso. Está sendo completamente honesto sobre um tipo de saber que a linguagem não alcança. Esse saber foi construído por tentativa, por erro, e pelo silêncio particular que vem depois que algo que estava quebrado volta a funcionar. Com o tempo, isso molda a personalidade de um jeito que parece, de fora, como ceticismo ou falta de humildade. Homens que resolvem problemas com as mãos desenvolvem uma desconfiança natural em relação a quem fala com autoridade sobre o que nunca tocou. Eles já viram o especialista errar, já seguiram a instrução correta e o resultado foi errado, já dependeram só do próprio julgamento e deu certo. Repetem isso por anos, e o que sobra é uma convicção simples. Experiência direta vale mais que opinião de quem não esteve lá. Isso não é arrogância. É uma forma de conhecer o mundo construída no espaço entre o que disseram que era verdade e o que era verdade de fato. Tem mais uma coisa que o trabalho manual ensina e que quase nenhum outro ambiente oferece: respeito pelo processo. Não dá para apressar o que tem sequência. Não dá para pular a etapa que parece burocrática, mas existe por uma razão física. Quem tenta atalhar descobre que o problema volta maior. Quem aprende isso no concreto carrega o aprendizado para tudo. Vira alguém que desconfia de promessa rápida, que aguenta esperar pelo que é feito certo, que não confunde movimento com progresso. Se isso faz sentido para você, comenta 1. Se acha que exagerei, comenta 0. Quero saber. Agora pensa em como esse jeito de ser foi construído. Quase nenhum desses homens chegou aqui sozinho. Teve alguém antes. Um pai na garagem que não explicava, mas mostrava. Um avô no sítio que colocava a ferramenta na mão e ficava do lado esperando. Um mais velho que transmitia menos informação técnica e mais uma postura. Você fica aqui até resolver. Não havia apostila, não havia método. O que passava de um para outro não era conteúdo, era uma relação com a dificuldade, uma forma de existir perto de um problema sem abandoná-lo. É por isso que essa competência vira identidade. Quando você aprende algo dentro de uma relação, aquilo carrega peso emocional que nenhuma plataforma de ensino consegue replicar. O primeiro problema que um homem resolveu com as próprias mãos fica gravado com uma nitidez quase biográfica. Não pela complexidade do problema, mas por quem estava ali, pelo que aquilo disse sobre ele. É aqui que as pessoas erram ao ler esses homens. Veem a autossuficiência e interpretam como isolamento. Veem a segurança tranquila e leem como arrogância ou frieza.
Mas o que está operando por baixo é outra coisa. Quem aprendeu cedo que problema cede à persistência, que o mundo responde à atenção cuidadosa, que competência está disponível para quem não desiste, desenvolveu o que a psicologia chama de locus de controle interno, a convicção de que o resultado depende principalmente do próprio esforço e compreensão, não da sorte, não de quem te favorece. Essa convicção muda tudo, muda como o homem entra num desafio, muda como ele reage quando algo não vai bem, muda o quanto ele precisa de validação externa para continuar, muda a relação dele com a incerteza. Não é que ele não precise de ninguém, é que ele tem uma fé enraizada na própria capacidade de descobrir o caminho. Essa fé não chegou como um presente, foi construída, despachada, um problema de cada vez. Tem uma última coisa que vale dizer. Trabalhar em algo concreto é um dos poucos contextos que ainda restam onde um homem pode estar completamente, objetivamente certo. Na maior parte da vida, o sucesso é escorregadio. A conversa foi bem? Depende. A decisão foi acertada? Segundo quem? Mas algo que estava parado e agora funciona, isso não tem interpretação. O resultado fala por si. Para homens que vivem em ambientes de avaliação subjetiva, de hierarquia opaca, de resultado que nunca é completamente seu, esse tipo de clareza não é apenas satisfatório, é necessário. É por isso que o homem sobrecarregado nem sempre fala. Ele vai consertar algo, encontra um problema com bordas definidas e solução possível. Reconstrói, em escala menor, a experiência de controle e competência que a semana foi retirando dele. O que parece escapismo é, na verdade, uma forma de se reorganizar. O que parece fugir do problema real é, na verdade, recarregar o que precisa para enfrentá-lo. E hoje, dados mostram que mais de 3/4 dos jovens homens que estão mal psicologicamente não procuram ajuda, não acreditam que precisam, estão mais isolados do que qualquer geração anterior. Cresceram num mundo digital pensado não para desenvolvê-los, mas para mantê-los engajados. O que sobrou foi uma geração com acesso a tudo, menos ao que de fato forma caráter, a fricção real, o esforço que dói, o problema que não cede fácil e que, quando cede, deixa algo permanente em quem resolveu. Quer que eu aprofunde isso? Comenta 8. A questão não é se você sabe usar uma ferramenta. A questão é se você tem alguma área da vida onde o retorno é honesto, onde o que você colocou de esforço aparece diretamente no resultado, onde não tem como fingir que funcionou quando não funcionou. Porque o homem que tem isso, seja na oficina, na roça, na marcenaria, na quadra, no barco, em qualquer lugar onde a realidade não negocia, esse homem leva algo para todas as outras áreas da vida que não tem como ser transmitido por instrução. É uma calma que vem de dentro, uma estabilidade que não depende de aprovação externa, uma certeza construída aos poucos, concerto por concerto, de que quando as coisas ficam difíceis, quando a pressão aumenta e tudo parece incerto, ele é exatamente o tipo de pessoa que fica. Essa certeza nunca foi sobre o que ele sabe fazer com as mãos. Foi sempre sobre quem ele escolheu ser.